Veja neste quadro, logo na entrada do palácio, a imagem do pequeno monarca Dom Pedro II aos 12 anos de idade. Ele foi pintado pelo professor da Academia Imperial de Belas Artes, Félix Émile Tonet, filho do Barão de Tonet e pai do Visconde de Tonet, um famoso escritor da língua portuguesa. O piso também merece especial atenção. É original, em mármore de Carrara e preto da Bélgica. Por isso, quando os visitantes vêm aqui, eles precisam usar pantufas. É uma questão de preservação do patrimônio. Também havia na residência imperial de veraneio um espaço reservado para recepcionar membros de legações. Das crises enfrentadas por Dom Pedro II, duas merecem destaque: o tráfico negreiro e a Confederação Argentina. No primeiro caso, a comercialização de mão de obra escrava africana havia sido extinta como parte de um tratado com a Grã-Bretanha. Só que tal prática continuou ilegal e teve ainda que ser confrontada pelo governo brasileiro. O caso da Confederação Argentina se originou com o apoio de Juan Manuel de Rosas, governante do país vizinho ao sul, a rebeliões dentro do Uruguai e do Brasil, por causa do predomínio sobre os territórios ao redor do Rio da Prata e da livre navegação de seus afluentes desde a década de 1830. A escultura Mina, em mármore,
é do diplomata, escritor e escultor Conde Arthur de Gobineau. Embora suas origens sejam comuns, ele criou para si uma falsa genealogia em que fez reconhecer seu título de nobreza. O seu livro mais célebre é o Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, de 1855, um dos primeiros trabalhos sobre racismo no século XIX. Não isento de preconceitos, chegou no Brasil em 1869, enviado por Napoleão III. Embora não tenha gostado da estadia, sustentou uma amizade com o imperador, com o qual trocou cartas por um tempo. Também havia na residência imperial de Veraneio um espaço reservado para recepcionar membros de legações. Das crises enfrentadas por Dom Pedro II, duas merecem destaque: o tráfico negreiro e a Confederação Argentina. No primeiro caso, a comercialização de mão de obra escrava africana havia sido extinta como parte de um tratado com a Grã-Bretanha. Só que tal prática continuou ilegal e teve ainda que ser confrontada. Tendo em vista a colonização, as artes plásticas no Brasil nasceram tarde. Os registros de atividade artística da época eram todos de viajantes e tinham por objetivo documentar visualmente as terras para os monarcas e naturalistas europeus. Entretanto, passado um século, o Brasil conheceu um progresso ininterrupto de grande significado. Não apenas com o Barroco, mas também na segunda metade do século XIX, com a atuação da Academia Imperial de Belas Artes. Esta escola institucionalizou o método acadêmico e promoveu o neoclassicismo, o romantismo e o realismo, além de ser a primeira do gênero a funcionar no país. Olhe para cima. As clarabóias projetadas por Joaquim Cândido Guiobel com a colaboração de Manuel Araújo Porto Alegre foram instaladas para beneficiar a iluminação interna e oferecem uma viagem à parte, com destino ao Rio de Janeiro a partir de Petrópolis.
está no retrato é a princesa Dona Maria Amélia, única filha do segundo casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia, sua segunda esposa. Estes móveis luso-brasileiros originários do século XVIII foram doados pelo historiador Tobias Monteiro. Tendo em vista a colonização, por recomendação da Brigada de Incêndio, as cozinhas ficavam localizadas nos prédios anexos. A comida era trazida pelos empregados em caixas de madeira forradas de zinco para o depósito de brasas, e depois eram levadas à mesa.
família imperial nunca usou luz elétrica no palácio. Por isso, para aproveitar ao máximo a iluminação natural, todos se levantavam cedo, almoçavam às 9 e jantavam por volta das 16 e 17 horas. Este lustre exuberante que você vê aí era todo aceso com velas. No período do Brasil Império, desde meninas, as mulheres eram ensinadas a serem mães e esposas. Limitavam-se às tarefas domésticas e carregavam os estigmas que fundamentavam a lógica patriarcal. Nesta sala, podemos observar uma das atividades especificamente femininas, o bordado. Era muito apreciado e considerado uma arte cuja destreza dava àquela que a possuía o traço de refinamento. Praticado pela imperatriz, pelas princesas e por damas de companhia, também promovia a convivência feminina na sala de costura. Os móveis que você vê aqui eram utilizados pela família imperial neste mesmo local. A família imperial Todos os móveis que você vê foram feitos por encomenda e eram do Palácio de São Cristóvão. Através dessa sala, podemos entrar um pouco mais na rotina da família real e nos costumes da época. É onde eles jantavam.
O fim da regência estabilizou o governo. Pedro II era dedicado e realizava inspeções pessoais diárias e visitas a repartições públicas. Aqui também vemos a pintura de Dom Pedro II na abertura da Assembleia Geral de Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Ela retrata o imperador na única ocasião do ano em que portava o traje majestático composto de coroa, cetro, manto, espada e véstia. Você vê também aqui a tela de François-René Moreau, que mostra a cerimônia da sagração e coroação de Dom Pedro II, ocorrida a 18 de julho de 1841 na Capela Imperial, no Rio de Janeiro. The beating of the drums, there is a life about to start where tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, singing the song of every man? It is a music of a people who will not be slaves again. When the beating of the heart. A Sala do Segundo Reinado representa a vida política do período imperial. Os móveis foram usados no Salão Nobre do Palácio do Senado do Império, no Rio de Janeiro. Ele foi a residência do Conde dos Arcos e depois se transformou na sede do Senado Nacional. A sala era o palco da vida política brasileira, onde ocorreram alguns dos mais importantes acontecimentos, como a eleição da regência provisória em 1831, o juramento solene de Pedro II, ao ser declarada sua maioridade em 1840, o juramento da princesa Isabel em 1860 como herdeira ao trono e a votação da Lei Áurea, que aboliu a escravatura em 1888. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of grass. Do you hear the people sing, singing the song of every man? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of the heart echoes the beating of the drums. Este era o gabinete de trabalho de Dom Pedro Augusto, o neto mais velho e preferido do imperador Dom Pedro II. Ele foi o primeiro príncipe no mundo a graduar-se em engenharia civil e escreveu diversos trabalhos sobre mineralogia. Herdou o gosto do avô pelos estudos, sendo membro do Institut de France, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além de ter dado uma conferência sobre minerais na conceituada Académie des Sciences na França.
Apesar de ser desprezado pelos filhos da princesa Isabel, Dom Pedro Augusto acalentou a ideia de suceder ao avô até a queda do Império em 1889. Reunia em torno de si diversos partidários contrários a um terceiro reinado encabeçado pela tia. Por isso, era chamado no parlamento brasileiro de príncipe conspirador. O fracasso de seus planos foi uma das principais causas dos transtornos mentais que o acometeriam. Este era o gabinete de trabalho de Dom Pedro Augusto, o neto mais velho e preferido do imperador Dom Pedro II. Todos os móveis dessa saleta foram produzidos ao gosto do estilo império. Ele se desenvolveu na França no início do século XIX, época da proclamação do primeiro Império Francês de Napoleão Bonaparte. Observe que as linhas são rígidas, como motivos da antiguidade clássica. O piano teve no Brasil
especial destaque a partir do Segundo Reinado, quando chegaram ao país os fundadores da pianística nacional: Arthur Napoleão, Leopoldo Miguez e Luigi Chiafarelli. Este exemplar pertencia à imperatriz Dona Teresa Cristina, que, como o marido, tinha o mesmo interesse em assuntos culturais. Boa cantora e boa musicista, alegrava o palácio com saraus constantes. Além do piano da imperatriz, não deixe de observar cada detalhe do retrato da família imperial de François-René Moreau. Chegamos num lugar de destaque no palácio, a sala de música e baile. A música era uma disciplina indispensável aos membros da família real. Naquela época, os temas da decoração indicavam o uso do cômodo. Se você observar os estuques, verá que eles são ornados com instrumentos musicais. No colégio onde desde os 7 anos captou aprender a ler, escrever e contar, francês, doutrinas e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Já então namorava o piano da nossa casa, velho traste inútil, apenas de estimação. Não sabendo piano, aprendeu depois de casado e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Machado de Assis, Dom Casmurro. Com o desenvolvimento urbano na cidade, crescem também as opções de lazer e a produção cultural do carioca. Era de costume a realização de festejos religiosos e cívicos. Para a elite, havia os saraus, bailes e teatros líricos. Neste contexto, o piano era o principal instrumento utilizado porque fazia parte de um ideal elitista, a importação da cultura europeia tida civilizatória.
Toda sinhazinha com virtudes de boa esposa e dona de casa devia então saber tocar piano, e ao executá-lo, era incluída socialmente nas eventuais recepções domiciliares. Some you fall and some you live, and you stand up and take your chance. The blood of the martyrs in water, the medals of France. Do you hear the people sing, singing the song of every man? It is the music of a people holding up his days again. When the beating of the heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start tomorrow. Agora você chegou no auge da visita. Pense como este objeto pode representar uma história. A coroa de Dom Pedro I, manufaturada em ouro cinzelado pelo ourives Manuel Inácio de Loyola em 1822, representa a soberania do Brasil após a independência em relação à colônia. Trata-se, portanto, de muito mais que um objeto precioso. A coroa de Dom Pedro II, feita no Rio de Janeiro pelo ourives da Casa Imperial Carlos Morron, possui 31 centímetros de altura, 20 centímetros e meio de diâmetro e 1,955 kg. A peça foi confeccionada em 1841 com ouro cinzelado, 639 brilhantes e 77 pérolas. O traje majestático, com a mursa confeccionada com penas de papo de tucano e o manto bordado a ouro com estrelas, possui esferas armilares, dragões e motivos florais. Aproxime-se mais e observe cada detalhe. Uma sala de encher os olhos, não apenas por se tratar de objetos de metais preciosos, mas porque estes contam histórias e aguçam nossa imaginação. Este cofre, por exemplo, da manufatura francesa de Sèvres, foi um presente dos reis da França, Louis-Philippe e Marie-Amélie, ao filho François d'Orléans, o príncipe de Joinville, que se casou com a princesa Dona Francisca, irmã de Dom Pedro II. As placas que revestem sua superfície fazem alusão à carreira do príncipe, que era comandante da marinha francesa. O colar de filigrana de ouro da imperatriz Dona Leopoldina, mãe de Dom Pedro II, possui esferas que representam todas as províncias do império, organizadas de acordo com sua importância política e econômica. E o broche, que retratado no quadro da Baronesa de Guamá na parede, está exposto aqui. Você pode vê-lo de perto. Já os braceletes e pulseiras de ouro não pertenciam a membros da nobreza, não. Eles eram usados por escravas da Bahia para demonstrar a riqueza dos senhores. Os balangandãs de prata também eram usados por escravas da Bahia, e os berloques, que são as peças neles encaixados, reconheciam atributos das escravas, como lealdade, representada pelo cão, e longevidade, na forma de uma tartaruga.
of the dreams. There is a life about to start where tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Some will fall and some will live. Will you stand up and take our chance? The blood of the martyrs will water the malice of France. Do you hear the people sing, singing the song of every man? It is the music of a people holding up his days again. When the beating of the heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start with tomorrow.
Constituição Brasileira de 1824 dava aos príncipes da Casa Imperial o direito de serem senadores aos 25 anos. Por isso, em 1871, Dona Isabel Leopoldina tornou-se a primeira senadora do Brasil e única a desfrutar desse dispositivo constitucional. Todos os príncipes do Brasil que a antecederam ou morreram antes dos 25 anos ou se casaram com estrangeiros e partiram do país, à exceção do seu pai, que assumiu o trono aos 14 anos de idade. Foi na terceira vez que assumiu a regência do Império, quando seu pai se afastou do trono para tratamento de saúde na Europa, que ela assinou a abolição da escravatura. Os fazendeiros escravocratas infundiram na opinião pública, através do parlamento e da imprensa, a ideia de que a abolição da escravidão seria o fim do Império, pois as prósperas fazendas de café e açúcar do Brasil de então eram dependentes do trabalho escravo. As relações entre a regente e o gabinete ministerial conservador eram tensas, mas a princesa era determinada e levou o processo até o fim. Cada serviço de porcelana da família imperial possuía mais de 300 peças com a mesma ornamentação. Os cristais apresentam as armas do Império do Brasil em relevo.
E nesta sala, a imperatriz costumava receber suas amigas para conversar. O mobiliário era adequado à indumentária da época e à sua pequena estatura. Os sofás e as cadeiras de jacarandá têm estofo em tapeçaria de Aubusson e apresentam a inicial T, Teresa, sob a coroa entalhada. Observe que os vasos possuem cenas de fábulas de La Fontaine. Nesta sala você poderá ver algumas peças que fazem referência ao reinado de Dom Pedro I, que foi de 1822 a 1831. A mesa foi usada pelos deputados da primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil em 1823. A carta era uma antiga aspiração dos brasileiros e a primeira medida do decreto de 1822, inspirado por José Bonifácio, que dispunha sobre a convocação de um Conselho de Procuradores Gerais das Províncias. Seriam suas atribuições aconselhar o príncipe regente, examinar os grandes projetos de reforma na administração, propor medidas e planos e advogar cada um pelo bem-estar de sua respectiva província. O quadro A Proclamação da Independência, de François-René Moreau, pintado em 1844, representa o exato momento em que o príncipe Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. A tela procura dar imortalidade ao acontecimento. Nela, o futuro imperador, com a mão direita erguida, segura e agita o seu chapéu bicórne. Ao fundo, bosques margeiam o rio Ipiranga.
Os retratos do imperador são do artista Simplício Rodrigues de Sá, pintor da Real Câmara e professor de artes da princesa Dona Maria da Glória, futura rainha de Portugal. A presença de artistas oriundos da Península Itálica no Rio de Janeiro foi discreta durante a primeira metade do século XIX. A situação mudou a partir do casamento do imperador Dom Pedro II com a princesa do Reino de Nápoles e das duas Sicílias, Dona Teresa Cristina de Bourbon, em 1843. Vieram com ela artistas napolitanos como Alessandro Sicarelli, autor do registro oficial do casamento por procuração entre os nobres, o conde d'Áquila, outro irmão da princesa imperatriz, e Eduardo de Martino, além de outros artistas romanos, genoveses, milaneses, etc., que juntos ajudaram a moldar o ambiente cultural da corte do Brasil da segunda metade do século XIX. Pinturas, desenhos, fotografias, litogravuras, álbuns e guias de viagem de artistas brasileiros e estrangeiros estão todos reunidos aqui, na exposição Paisagem Petropolitana. São obras de ilustres como os pintores Augusto Rodrigues Duarte, João Batista da Costa, Benjamin Mary, Caroline Leveson-Gower e Friedrich Hagedorn. Há também trabalhos dos fotógrafos Jorge Henrique Paff, Marc Ferré, Robert Henry Klumb e George Loitzinger, entre outros. Chama também atenção a reprodução de 4,5 metros do panorama fotográfico de 360 graus, tirado do alto do Morro do Cruzeiro por Jorge Henrique Paff, em 1898. Mistura de arte e história, como tudo no museu, encanta e nos transporta para fora do momento presente.
A presença de artistas oriundos da Península Itálica no Rio de Janeiro foi discreta durante a primeira metade do século XIX. A situação mudou a partir do casamento do imperador Dom Pedro II com a princesa do Reino de Nápoles e das duas presença de Em 1871, quando Dom Pedro II fez sua primeira viagem à Europa, Princesa Isabel assumiu a regência aos 24 anos. Na ocasião, foi assinada a Lei do Ventre Livre. Liberal, a princesa uniu-se aos partidários da abolição da escravidão. Apoiou jovens políticos e artistas, embora muitos dos chamados abolicionistas estivessem aliados ao movimento republicano. Chegou até a financiar a alforria de ex-escravos com seu próprio dinheiro e apoiava a comunidade do Quilombo do Leblon.